Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter mais uma aula para o segundo ano do ensino médio, massa atômica, massa molecular e massa molar. Então, você que é meu aluno, preste bem atenção no vídeo. Como a aula é gravada, você pode voltar várias vezes no vídeo para assistir e sem reclamar, certo, gurizada? Sem reclamar. Várias vezes assistir o vídeo, porque vai passar rapidinho e as atividades estão dentro do vídeo. Então, vocês procurem esse novo método para se adaptarem às minhas aulas, certo, pessoal? Então, hoje, repetindo, massa atômica, massa molecular e massa molar. Fiquem ligados, fiquem comigo. Então, pessoal, massa atômica, tá? Todo mundo com a tabela periódica na mão, a sua tabela periódica, e vocês vão procurar a legenda. E na legenda da tabela periódica sua, em mãos, vocês vão procurar onde diz massa atômica. A massa atômica, conforme a tabela periódica, tá na parte superior do elemento químico, na parte inferior, ou tá na parte superior à direita ou à esquerda. Então, todo mundo agora, com a sua tabela periódica, buscando, procurando a legenda onde diz massa atômica, porque a partir de agora nós vamos usar muito a massa do elemento químico que vai ser solicitado para vocês. Todos já acharam as suas massas atômicas nas suas respectivas tabelas periódicas? Então, vamos para o segundo passo, que é o arredondamento dessas massas atômicas, para que vocês possam realizar os cálculos mais fáceis. Massa atômica, todas elas da tabela periódica, são calculadas a partir do isótopo 12 do átomo de carbono. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos aqui de massas atômicas que vocês irão encontrar nas suas tabelas periódicas. 40,08, nós vamos arredondar. 40,0, tá? Não, eu só olho a primeira casa depois da vírgula. 40,0 é 40, é o que eu vou usar. 40U de unidade de massa atômica. 40,1 também vou usar 40. Todo número depois da vírgula que for inferior a 5, você vai arredondar para menos. Todos que forem superior a 5, você vai arredondar para mais. 43,4 é menor que 0,5. Então, você vai colocar 43. 78,6, ó, é maior que 0,5. Então, você vai arredondar para mais. Vai ficar 79 o arredondamento. 137,3 é menor que 0,5. 137. Se eu tivesse o número 65,7. 65,7 é maior que 0,5. Você tem que arredondar para mais, então vai ficar 66. Números que se usam com vírgula na massa atômica. Anotem bem grande nesse caderno de química, para dizer que esqueceu. Cloro, átomo de cloro, você sempre vai usar 35,5.
Aí você vai dizer, ah, mas lá na tabela tá escrito 35,45, então é 35. A professora Cássia está dizendo que você vai ter que usar o cloro 35,5. Anota bem grande para não esquecer. Mesma coisa vai funcionar aqui para o cobre. 64,5 ou 63,5, não tem a minha tabela. Vai usar o 0,5 também. Esses dois tem o número com vírgula. Os demais da tabela periódica, vocês vão usar arredondado, para mais ou para menos, conforme se é menos que 0,5 para menos, mais que 0,5 para mais. Isso é massa atômica. Massa molecular é a soma de todas as massas atômicas na molécula. Então, tem aqui 4 exemplos para vocês. H2, gás hidrogênio, tem 2 átomos de hidrogênio. Como é que eu calculo a massa molecular? Eu vou colocar 2, que é os 2 átomos que tem aqui no H2, vezes a massa atômica do hidrogênio, que é 1. 2 vezes 1, 2 unidades de massa atômica. Água, H2O, 2 átomos de hidrogênio. É a soma de todas as massas atômicas. Eu tenho hidrogênio mais oxigênio. Então, 2 vezes 1, que é do hidrogênio, a massa atômica, mais, eu só tenho 1 átomo de oxigênio. Então, a massa atômica dele é 16. Tem tabelas que ele já está 16. Tem outras que ele está 15,9. Então, você vai arredondar para 16. 2 vezes 1 mais 16, 18 unidades. NaCl. Você vai somar o Na com o Cl. Eu tenho um Na e um Cl. Então, massa atômica do sódio, 23. Mais, quanto que é o cloro mesmo? 35,5. Então, isso aqui vai dar 58,5 unidades. Ácido sulfúrico, a soma de todas as massas atômicas. Hidrogênio mais enxofre mais oxigênio. 2 átomos de hidrogênio, 2 vezes 1. Para quem está dormindo aí no vídeo, da onde que eu tirei esse 1? É o 1 da massa atômica do H, lá da tabela periódica. Mais, eu só tenho um átomo de S. A massa atômica do S é 32. Mais 4 átomos de oxigênio. Abra um parênteses, 4 vezes massa atômica do O lá na tabela, 16. Matematicamente resolvendo, primeiro os parênteses, a multiplicação, depois a soma. Total, 98U. Sulfato de alumínio. Esse é um pouquinho mais complexo, mas nada difícil, porque envolve parênteses e multiplicação. 2 átomos de alumínio. Então, 2 vezes a massa atômica do alumínio, 27.
mais. Agora, o SO4 tá entre parênteses e tem um 3 aqui. Esse 3 está multiplicando o S dentro do parênteses e esse 3 está multiplicando o O4 dentro do parênteses. Então, S são 3S. Então, vai ser 3 vezes a massa atômica do enxofre, 32. Mais 3 vezes 4, 12 vezes a massa atômica do O. Estão dormindo no vídeo? Pois é. Com certeza tem gente que vai dizer: da onde é que a senhora tirou esse 12? O 12 a senhora tirou do 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12 vezes a massa atômica do oxigênio, que é o 16. Dali que saiu o 12. Multiplicando e somando, 342U. Explicado, bem explicado, com esses exemplos, vocês vão resolver agora no seu caderno esses outros elementos que estão aqui. Cu3, entre parênteses, PO4, fechou 2, você vai achar a massa molecular. PtCl4, platina mais o cloro. Tem um átomo de platina, 4 átomos de cloro. Lembrem que o cloro é 35,5. Outro problema para você resolver. H3PO4. Hidrogênio mais fósforo mais oxigênio. Não esqueçam de multiplicar a quantidade de átomo de cada elemento químico pela sua massa atômica. SO2, enxofre mais oxigênio. Então, esses 4 aqui você vai fazer de atividade para compartilhar no Google Sala de Aula para mim. Essa é a primeira atividade para ser resolvida. Não entendeu, pessoal? Aula gravada, volta o vídeo, dá um zoom que vocês vão enxergar perfeitamente. Qual é a diferença desse CO e desse CO? CO com a letra maiúscula seguida de uma letra minúscula é um elemento químico cobalto, que tem número de massa 59. 58,9 foi arredondado 59. CO maiúsculo é carbono mais oxigênio, é 12 mais 16, 28 unidades a massa atômica do monóxido de carbono. Não confundam o cobalto com o carbono e oxigênio. Vocês vão dizer: isso aí eu entendi, mas tem muita gente, por exemplo, que na hora de fazer o ácido carbônico, a massa molecular, ao invés de usar carbono mais oxigênio, bota a massa do cobalto. Tá escrito cobalto aqui? Não, né? Tá escrito carbono, oxigênio. Quando a gente diz a primeira letra é maiúscula, a segunda é minúscula. Para quem não entende, maiúscula é letra grande, minúscula é letra pequena, tá? CO minúsculo é cobalto, CO maiúsculo é 2 elementos químicos, hidrogênio mais carbono mais oxigênio. Olha aqui, ó, COCl4. Esse O tá minúsculo, então pertence ao cobalto. Cobalto mais cloro. Aí você vai usar o 59 aqui.
aqui é 12 mais 3 vezes 16. E o terceiro conceito de massa molar é: o número de entidades elementares contidas em 1 mol corresponde a 6 vezes 10 na 23 moléculas, que é uma constante de Avogadro. Esse 6 vezes 10 na 23 moléculas se chama constante de Avogadro. Anotem bem, 1 mol equivale a 6 vezes 10 na 23 moléculas, que corresponde à massa molar em gramas por mol. Então, é 1 mol de tudo que a gente viu antes, corresponde às suas massas respectivas em gramas. Aí você está falando de massa molar. Tinha um trabalho para vocês fazerem, que eram escrever e balancear as reações de combustão completa. C4H10 mais O2, que vai liberar CO2 mais água. Isso é uma reação de combustão completa. A combustão sempre vão ser esses produtos. O que vai mudar é esse primeiro reagente. Combustão é queima de gás oxigênio. Essa é a reação. Agora nós temos que balancear a reação. Átomo por átomo tem que verificar. C4. Aqui, ó, tem 4 átomos de oxigênio. Aqui você tem só 1 átomo de oxigênio. E o número de átomos dos reagentes tem que ser exatamente igual ao número de átomos dos produtos. Então, se eu tenho 4 carbonos e aqui eu tenho 1, eu vou colocar o número 4 na frente do CO2. Esse 4 está multiplicando o carbono, 4 vezes 1, 4, e ele está multiplicando o oxigênio, 4 vezes 2, 8O. Agora, H10 são 10 hidrogênios, e aqui você tem 2. Como é que eu vou fazer esse H que tem 2 se virar 10? Eu vou colocar o número 5, que vai multiplicar esse H2 e vai dar 5 vezes 2, 10. Esse 5 está multiplicando o O também. E agora aqui eu tenho que arrumar a quantidade de oxigênio, porque desse lado mudou todos os oxigênios. Então, 4 vezes 2, 8 oxigênio, mais 5 vezes 1, 5O. 8 mais 5 dá 13O. 13 número ímpar. Eu vou colocar o que aqui? 13 meios. Posso colocar 6,5? Pode. Só que a maioria das reações em química usa com fração. 13 meios de O2. 13 vezes 2 dá 26. Dividido por 2, você sobra exatamente 13. Feito isso, o que nós vamos ter que fazer? Achar as massas moleculares de cada elemento químico. Então, aqui na frente do C4H10, que não aparece nada, ele tem 1 mol. 1 mol. O que é mol? Da onde tu tira o mol? Aqui, ó, uma unidade de medida. Mol. Massa molar é grama por mol, que tem 6 vezes 10 na 23 moléculas. Isso a gente vai voltar mais adiante. Vamos nos concentrar em calcular massa molar. C4H10. Como é que eu faço a conta? Tem 1 mol aqui, ó, que não aparece nada. Tem 4 átomos de hidrogênio vezes a massa atômica dele, que é 12. Mais 10 átomos de hidrogênio vezes a massa atômica dele, que é 1. 4 vezes 12 mais 10 vezes 1, eu tenho 58 gramas por mol. Então, cada 1 mol de C4H10, que é o gás butano, equivale a 58 gramas. Isso se chama massa molar. Feito isso, do O2,
O2. Só que tem 13,5 de O2. 1 mol vai ter o quê, ó? 2 vezes 16, que é a massa atômica do O, que vai dar 32 gramas por mol. 1 mol. Mas eu tenho 13,5. Então, eu vou fazer 13,5 vezes 32. Difícil fazer essa conta? 13 vezes 32 dividido por 2. Você vai achar o resultado aqui em gramas por mol. Outro, CO2. CO2. O CO2 em 1 mol é C, massa atômica 12, mais 2 vezes a massa atômica do O, que é 16, que deu 44 gramas para 1 mol. Mas eu tenho 4 mols. Então, 44 vezes 4, você vai achar o resultado em gramas por mol aí. Passa na calculadora. E a água, gente? A água, 2 vezes 1 do H, mais 16 deu 18 gramas por mol. Mas eu tenho 5 mol. 5 vezes 18, que vai dar 90 gramas por mol. Isso se chama massa molar. Atividade: escrever a reação de combustão completa, balancear e achar a massa molar para cada elemento aqui da reação. Então, você vai fazer C2H3O, C5H12, C3H8. Essa é a segunda atividade para esta semana. Repetindo: escrever a reação de combustão completa, balancear, que já aprenderam a fazer isso, e achar a massa molar para cada um da reação. Não entendeu? Volta o vídeo que tem a explicação de como se acha a massa molar na reação de exemplo do C4H10. Beijo para todo mundo, até a próxima!